Fala, patriotas, tudo bem com vocês? Patriotas, o negócio é o seguinte, hoje vocês vão ter que ter estômago mesmo para acompanhar esse vídeo. Por isso eu peço que vocês fiquem até o final, porque eu tenho muita coisa para mostrar para vocês. E é uma indignação de nós, e isso tem que ser compartilhado, principalmente com aquele amigo, aquele vizinho, sabe aquele cara que se diz cristão, aquele cara, né, que diz defender a família, que diz que não tem nada a ver. Inclusive, que tá falando por aí que o Lula, né, deu um aceno aos evangélicos, vocês devem ter visto meu último vídeo, e vendo que tudo isso que tá acontecendo no Brasil, aquele cara que dizia que era fake news, quando você dizia o Lula vai acabar com a família, o Lula vai legalizar isso, aquilo, ele dizia que você era um mentiroso, você prestava fake news, o cara que te conhece a vida toda e diz que você mente, mas o Lula fala a verdade. Pois é, gente, eu tenho algumas coisas que aconteceram só de ontem pra hoje para mostrar pra vocês, e isso aqui tem que ser compartilhado. Deixe seu like, se inscreve no canal que você vai ajudar isso a chegar para mais pessoas e assiste o vídeo até o final também. Primeiro ponto. Primeiro eu vou mostrar um videozinho do Lula, de novo, falando de igreja, falando de cristão, falando de um monte de coisa. E depois eu vou mostrar o que eles fizeram apenas essa semana contra a família e contra os cristãos. Diabólico. Primeiro, olha só o que ele fala, olha que bonito que é o discurso. A gente não tem medo de dizer que a gente é de esquerda, porque ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. Ninguém, ninguém, ninguém brigou mais pelos pobres do que Jesus Cristo. É exatamente por brigar pelos pobres, de cuidar do doente, de atender os mais necessitados, que os ricos da época mandaram crucificar Jesus Cristo, mandaram ressuscitá-lo. E nós não podemos esquecer isso, porque não é nenhum granfino que vai cuidar de vocês, não é nenhum granfino, porque pobre só é lembrado por eles em época de eleição. Em época de eleição é beijinho, beijinho. Depois das eleições é tchau, tchau. Olha, cara, primeiro que ele quer dizer, primeiro, não é nenhum granfino que vai cuidar de vocês, como se o Lula fosse pobre, né? Lula é milionário, branco, rico, milionário. E ele tá falando dele mesmo, realmente. Só olha pra pobre em época de eleição, é beijinho e abraço. E hoje a gente vê que não dá pra ir no mercado e comprar nada. Agora, ele bota Jesus Cristo, né, a igreja, né, tudo em uma situação de um cara que obviamente não leu a Bíblia pra dizer que, porque Jesus cuidava dos pobres e lutava, porque os ricos e granfinos que mandaram matar Jesus, ainda fala que foram os ricos que mandaram ressuscitar Jesus. O cara é um retardo, não, chega a ser engraçado o nível de retardo mental desse cara. E os petistas aplaudindo. É isso aí mesmo, é por aí mesmo, né? Porque é óbvio que essa gente aqui não tem um pingo de estudo, não tem um pingo de porcaria nenhuma, dependem, né, do governo aí para qualquer tipo de coisa. O governo mantém essas pessoas na pobreza, né, para continuar manipulando. Mas a questão não é essa, gente. A questão é que durante as eleições, agora ele fica fazendo vários acenos, né, falando de Jesus Cristo, falando de igreja. Mas durante as eleições nós falamos, o governo Lula vai acabar com a família. O governo Lula quer acabar com a família. E aí ontem o STF toma essa decisão aqui, ó. Acompanha comigo. STF atende ao PT e manda alterar termos pai e mãe em registro do SUS. A decisão foi tomada por unanimidade na sessão dessa quinta-feira. Olha só. A decisão atende um pedido do PT que se insurgiu contra os termos pai e mãe, que seriam discriminatórios em razão de mulheres biológicas que se identificam como homens trans no momento que dão à luz. É isso mesmo que você ouviu. Homens dando à luz. Homens com útero dando à luz. Então, por causa desses homens, que segundo esses esquizofrênicos, dão à luz, né, esses homens, você tem que discriminar todas as mulheres que não são chamadas mais de mãe. A partir de agora, elas vão ser chamadas de parturiente. Ali embaixo diz, Por isso, administrativamente, o SUS já tinha mudado o termo mãe para parturiente e o termo pai para responsável legal. Agora, na decisão de quinta-feira, o STF decidiu que os termos devem ser postos juntos. Dessa forma, no formulário DNV deve constar parturiente mãe e responsável legal pai. Ou seja, só para vocês entenderem, a ministra da Saúde, aquela mesma que aqui, dengue matou mais do que Covid em 2024. Essa mesma que deixou faltar, venceu um monte de vacina e coisas do tipo, que não comprou vacina para dengue, a mesma está preocupada com o quê? Com mudar os termos. Eles já tinham mudado lá no DNV, isso era
uma questão normativa e administrativa do governo que tirava o nome pai e mãe quando a criança nascia e era parturiente e o pai passava a ser responsável legal. Ou seja, o pai pode ser qualquer coisa. Pode ser um tio que está ali, um avô, que se dane. E mãe virou parturiente. Por quê? Porque homens engravidam, né? É isso que esses retardados têm em mente. E aí agora o Supremo Tribunal Federal já tinha deixado pacificado. Só que o que o Supremo fez? Voltou atrás e deu uma decisão judicial para deixar parturiente mãe, responsável legal pai. Só que agora, como é uma decisão judicial, mesmo que um governo de direita venha ganhar e queira mudar essa instrução normativa de forma administrativa, não pode. Agora é parturiente. As mães são parturientes. Olha só que coisa incrível. E aí começa o ataque contra a família. Que o PT faz. Rony, por que o PT ataca tanta família? Porque a partir do momento que o indivíduo não tem uma estrutura familiar, ele vai para a criminalidade. Ele é mais fácil para ser cooptado por uma ideologia política nefasta, como aquele discursinho do Lula que eu mostrei ali agora. Ele é um cidadão isolado da sociedade, no qual ele não tem um apoio, né, da própria família. Então, ou seja, ele é mais fácil. Mais fácil porque vocês sabem quem que bandido vota, né? Vocês sabem quem as pessoas com menos educação acabam votando. Isso são pesquisas científicas. Ou seja, a esquerda, ela odeia tudo que é cristianismo. Ela odeia tudo que é família e quer acabar com isso. Além de deixar os nossos jovens totalmente ligados a uma ideia de que você pode ser mulher, pode ser homem, pode ser aquilo outro, e criar uma esquizofrenia social e deixar todo mundo extremamente confuso a ponto de depender, né, ao máximo possível do governo. E dá uma olhadinha na outra. Vocês acham que isso é pouco? Olha só isso daqui. Acabou a farra, Pop Time. Pop Time é uma daquelas páginas Choquei, da Mind, sabe? Do gabinete do ódio da Janja, do Lula, tá? Do Janones. Acabou a farra. Ministério Público de Pernambuco irá investigar encontros bíblicos em intervalos das escolas públicas. Gente, os alunos de uma escola pública, de algumas escolas públicas de Pernambuco, estavam se reunindo no intervalo para fazer oração, ler a Bíblia. Olha só. E aí o Ministério Público que investiga crimes, né, deveria investigar crime, deveria prender bandido, vai investigar os encontros bíblicos no intervalo das escolas. Porém, meus senhores, eu não vou mostrar o vídeo aqui. Olha o que acontece nas nossas universidades federais. Cantora travesti rebola e mostra partes íntimas em palestra em Universidade Federal. Além da parte corporal, performance de Tertuliana Lutosa da UFMA ocorreu ao som da música Educando com o Cu. O Ministério Público está investigando jovens que estão lendo a Bíblia. Mas isso daqui nas universidades federais, porque daqui dessas universidades federais é que saem os professores que vão dar aula para os seus filhos. Durante o governo Lula, isso aqui, as universidades federais. Você sabe muito bem o que essa gente apoia. Ou seja, ler a Bíblia é crime, porque é o Ministério Público que está investigando. Mas fazer isso, atos libidinosos, esse tipo de coisa, isso tá de boa, isso tá tranquilo, isso tá bom, isso tá maravilhoso. Aí vinha o cidadão, não, Rony, para, cara. Era fake news. Redes sociais foram derrubadas por dizer que isso aqui era fake news. Ontem eu postei um vídeo de um deputado, tal de Ottoni de Paula, que foi lá dizer que o Lula é não sei o quê, que o Bolsonaro é bezerro de ouro, fazendo acenos à esquerda. Agora está arrependido, postando vídeo dizendo que não fiz aceno ao Lula porque já viu que o próprio eleitor ficou revoltado com isso que esse cara está fazendo. Enquanto isso, eles já acabaram com o Dia dos Pais e Dia das Mães nas escolas. Acabaram, né? Porque tem uma minoria, não sei o quê, que não tem, babá. Acabaram. Aí tiraram das identidades pai e mãe, é filiação 1 e filiação 2 agora. Agora a criança nasce e não é pai e mãe, é parturiente e responsável legal. E essa criatura aqui que fez a dança do Educando com o Cu, dá uma olhada nessa matéria aqui. Cantora trans do Educando com o Cu manda recado para fascista, ainda vou ser ministra da Educação. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Vocês duvidam disso? Olha bem nos meus olhos. Escreve nos comentários. Vocês duvidam disso? Que vai ser ministro da Educação? Uma porcaria dessa? Olha, eu vou falar pra vocês um negócio, cara. Cada dia que passa, a gente vê que o Brasil tá afundando ladeira abaixo. Eu quero parabenizar o deputado Nicolas Ferreira, né, que é um grande aliado meu aí, aliado nosso,
que já entrou com um pedido na PGR para ver isso, né? Para investigar essa situação totalmente deplorável dessa professora, né? Dentro de uma universidade aí. Só que assim, ó, parece que quanto mais a gente trabalha, mais as coisas, esses demônios se levantam contra a gente. E para piorar, dá uma olhada só naquele André Janones que ele postou, porque para esse aqui não acontece nada nunca, né? Nunca acontece. Olha só o que ele escreveu. Vou montar por conta própria um exército de esquerda para combater a extrema-direita nas eleições presidenciais de 2026. Não vou esperar a desgraça acontecer para depois ficar lamentando aqui. Decidi agir com o que sei de comunicação nas redes em favor do governo Lula, também por conta própria. Quem estiver assim a fim de participar, curte aqui, deixe comentário, seguir de volta, fazer contato. O cara está deixando claro que vai criar outro gabinete do ódio espalhando fake news, né? Igual ele espalhou que o Bolsonaro era pedófilo, não sei o quê. Igual, enfim, aquelas diversas coisas. Só que a rede social desse cara não é derrubada. O Xandão derrubou o Twitter, o X, né? Durante as eleições municipais e assumiu que fez isso por causa das eleições municipais. E mesmo assim tomaram um talagaço, né? A esquerda foi massacrada, patrolada nas eleições municipais. E para piorar, aqui o gabinete do ódio do Janones, ó, olha só, PT Nova Friburgo. Alexandre de Moraes enviou o Daniel Silveira para uma colônia agrícola. Lá, o Silveira poderá utilizar da sua musculação para gerar riqueza para o país. Quantos troféus o Xandão merece por fazer nossa alegria? O Daniel Silveira, por ter falado algo, por crime de falar, está preso e mandaram ele para uma colônia agrícola. Enquanto tudo isso está acontecendo no nosso país. Eu vou dizer para vocês, gente, eu falo muito sobre isso aqui no canal e eu quero falar de novo. Aprendam a fazer renda em dólar. Aprendam a comprar Bitcoin. É óbvio que a gente vai sempre lutar pelo país que a gente ama. Sempre, sempre. Vamos lutar. Mas chega um momento que é bom ter uma reserva numa moeda que não é a nossa. É sério, isso é muito sério. Inclusive, a gente ensina você a fazer renda em dólar, um passo a passo. Inclusive, está no link aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. Clica ali, você vai ganhar uma aula gratuita para aprender a ganhar dinheiro em dólar. Cada $1.000 que você faz é R$5.500, porque o dólar está lá em cima, graças ao governo do amor, o governo Lula. Então, aprende, gente. Pega essa oportunidade. A gente conhece pessoas aí que não sabiam mexer com a internet. Vai ali, bota passo a passo, já estão fazendo renda em dólar, aí tirando até 300, 400, 500, $1.000 por semana. Por semana. Então é uma oportunidade de mudar de vida. Aprende a fazer isso. E por favor, continua com a gente. Ajuda, porque o que a gente está passando nesse país, o que a gente está sendo perseguido nesse país por causa dessa ideologia nefasta, não é brincadeira. Tamo junto, um forte abraço e até o próximo vídeo. Para começar a minha fala, eu quero dizer que nos dias de hoje, ser vaiado por petistas é sinfonia. A melhor coisa hoje em dia é ser vaiado por petista. Porque ser vaiado por petista é que você está no lado certo.